Pessoal, então, analisando os tópicos aí, o que poderia ter cabimento na prova da ordem, no histórico das provas, vou passar para vocês algumas palavras principais aí dentro daquilo que historicamente vem caindo. Então não acredito uma grande mudança, mas basicamente continuando na mesma linha aí da prova. Tem algumas situações muito cobradas na prova, que são as grandes discussões do Código de Processo Civil. Eu vou escrever aí no quadro. Acredito bastante assim numa visão fotográfica, né? Então, bom, a gente começa com a primeira matéria, que é quase improvável que você levante lá, ufa, fiz a prova, sem enfrentar isso, que são as condições da ação. Né? Sempre é cobrado condição da ação. Então é o seguinte, ó, condição da ação é uma condição para a ação. Então, condições da ação. Existem 3 condições da ação, né? Que são as condições para que o sujeito possa mover uma ação, né? Entendeu? Por isso que o nome dela é condições da ação, quer dizer, tem que ter condições para mover uma ação. O cara tá lá, não tá muito feliz com as pretensões resistidas da vida dele, então ele tá causando uma lide, um conflito perante o seu semelhante, e isso o Estado não gosta, é que as pessoas vivem em conflito. Então esse cara aqui resolve. Qual é o meio que ele tem para resolver os conflitos? Ele tem que entrar com uma ação. Aí ele tem uma ideia, né? A ideia, você sabe o barulho da ideia? Como é que é o barulho de uma ideia? Então tá. Barulho de ideia. Letra A, U. Letra B, letra C, plim. Letra D, qual é o barulho? Plim, letra C. Beleza, estão bem, né? Acho que vocês vão passar. Então, plim, né? E é esse aqui, ele teve uma ideia para entrar com a ação, ó. Plim. O que é plim? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir. Essa são as condições da ação. Então elas são possibilidade jurídica do pedido, que o cara teve uma ideia de entrar, né? Plim. Então, possibilidade jurídica do pedido, legitimidade e interesse de agir. Certo? Essas são as 3 condições da ação. Normalmente a ordem te pega aqui, ó, na legitimidade. Não confunde legitimidade com capacidade, certo? Capacidade é um instituto muito ligado ao direito civil. Essa capacidade que a gente fala, o incapaz, o relativamente incapaz, isso é diferente. Lembra o sinal da matemática de diferente? Então isso é diferente de legitimidade. Não confunde isso, normalmente as questões colocam. Capacidade é saber se eu posso assinar um contrato sozinho ou com alguém. Já tenho capacidade para assinar um contrato. Legitimidade é basicamente aquele direito que tem todo sujeito que é capaz de titularizar, de emanar direitos e obrigações, como por exemplo um nascituro. Uma criança de 1 mês de idade, ela já tem legitimidade para pedir alimentos, só que ela precisa ser representada pelo seu pai. Pela sua mãe, no caso, né? Você está pedindo alimentos. Certo? Então, basicamente, esse é o elemento aí, legitimidade diferente da capacidade. Então, normalmente a ordem pega aqui. Plim, possibilidade, legitimidade e interesse de agir. A falta de qualquer um deles extingue o processo com ou sem mérito. Extingue o processo sem mérito. Isso tu não precisa decorar, basta dizer que você não tem condições da ação, né? Se o cara não tem condições da ação, não tem como o juiz entrar no mérito da matéria. Então, pelo Código de Processo Civil, a falta de qualquer uma delas extingue o processo sem mérito. Normalmente também aqui uma pergunta se é com mérito ou sem mérito. É uma sentença extintiva, a gente chama de sentença terminativa, ela terminou com o processo, certo? Essa é sem mérito. Outro aspecto que não tem nada a ver com condições da ação, mas cai muito nessa linha de sem mérito ou com mérito, é a figura da prescrição e decadência. Prescrição e decadência, embora tenha tudo para a gente escrever lá que é sem mérito, prescrição e decadência, o Código de Processo Civil elencou ela como causas que acabam com o processo com o mérito, certo? Acolhendo prescrição e decadência é uma decisão de mérito. Então, te liga nisso porque isso cai bastante. Prescrição e decadência com mérito. Porque o juiz, embora nem vai analisar a matéria,
mas o direito acabou blindando essa estrutura para dar a ela mérito, porque com mérito produz coisa julgada. Por exemplo, você entra depois de 10 anos com uma ação de responsabilidade civil. Qual é o prazo de responsabilidade civil? Prazo prescricional para ações indenizatórias? 3 anos, certo? 3 anos para indenizatória, 5 anos para cobrança de valores, de dívidas, certo? Então essa é a base. Vamos supor que depois de 10 anos eu entrei com uma ação de danos morais. O juiz nem vai analisar se aconteceu ou não o dano moral, mas ele vai dizer que está prescrito. Sem analisar o mérito, ele diz que está prescrito. E isso é causa que termina com o processo com mérito. Certo? Por quê? Porque o Código de Processo Civil agregou a ela a palavra mérito para impedir que o sujeito ficasse renovando novamente aquela ação, né? Depois de 10 anos está prescrito, ele entra de novo, está prescrito, já te falei. Então é prescrição e decadência, causas com mérito. Condições da ação, causas sem mérito, beleza? Ficou claro aí? Então tá bom. Outro aspecto bem importante diz respeito à figura da competência. Existem duas modalidades de competência no direito, né? A competência absoluta e a competência relativa, certo? Então assim, ó, como é que eu vou saber quando é competência absoluta e relativa? Competência absoluta tem dois nomes dados aí diretamente pelo Código de Processo Civil: matéria e hierarquia. Quando eu estou ligando com matéria e hierarquia, aí você tem a hierarquia pessoal e a hierarquia funcional. Normalmente perguntam, competência absoluta em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão da função. Isso é competência absoluta. Se a competência absoluta é maior que a competência relativa, consegue entender? Então, competência absoluta é uma coisa, competência relativa é outra coisa totalmente diferenciada. Então, competência relativa, existem causas de competência relativa que o sujeito pode escolher o foro competente. Na competência absoluta, eu não posso escolher o foro competente, eu tenho que respeitar aquele que obrigatoriamente a lei decide, a lei prevê. Vamos tentar entender isso. Um grande exemplo de competência absoluta é se a questão te falar vara especializada. Vara privativa, assim, ó, vara privativa ou vara especializada. Então, por exemplo, olha só, eu vou entrar com uma ação de direito de família. Aí no foro central tem vara de família e vara civil. Aonde vai ser julgada essa ação de direito de família? Pela vara de família. Obrigatoriamente, sim, obrigatoriamente por ser uma matéria especializada. Vara privativa, vara especializada. Existem sujeitos que são afetos a matérias. Existem matérias que são afetas a varas especializadas. Quando eu crio a vara especializada, eu tenho que respeitar ela. Certo? Então, por exemplo, eu vou numa comarca do interior, só vai ter vara judicial. Aí o juiz vai julgar tudo. O juiz super-homem, julga tudo. Sabe tudo, julga qualquer matéria, julga homicídio triplamente qualificado e depois está julgando lá alteração de nome em registro público. O cara, né, julga tudo isso. Então, por quê? Porque ele é uma única vara. Agora, dentro das capitais você tem varas especializadas. Respeito à vara especializada é competência absoluta. Isso quer dizer que se o juiz profere uma sentença, o juiz da vara civil aqui de Porto Alegre condena o sujeito em divórcio, por exemplo, ele está dando uma sentença incompetente de maneira absoluta. Porque aqui em Porto Alegre tem vara de família e sucessões, certo? Hierarquia pessoal ou funcional. Existem pessoas que só podem ser julgados por determinados tribunais, sob pena de incompetência absoluta, ou por determinados juízos, certo? Um dos grandes exemplos que a ordem já pediu é a União Federal. A União Federal é uma pessoa diferenciada no ordenamento. Então ela não vai ser julgada por qualquer juízo, ela vai ser julgada pela Justiça Federal, certo? Então cada um tem o seu limite de julgamento em razão da pessoa. Funcional, cada órgão exerce sua função, né? Cada tribunal tem a sua função. Por exemplo, o Tribunal de Justiça, ele é superior ao juiz de direito. Mas o Tribunal de Justiça não pode julgar de regra uma causa em primeiro grau de jurisdição. Ele tem que ser um tribunal revisor pela sua função estabelecida no Código de Processo Civil. Beleza? Competência relativa tem duas palavras: valor e território. Valor e território.
aqui a gente já entra num tópico bem importante, olha só. Valor e território. A competência relativa, causas ligadas a valor e território, o sujeito pode escolher o foro onde será demandada. E aí nós temos a palavra mágica aqui, que é foro de eleição. Foro de eleição. Certo? Então, naquele contrato lá, as partes elegem o foro da comarca de Piriri Pororó para dirimir eventuais questões atinentes ao presente contrato. Então eles estão elegendo o foro. Caiu lá foro de eleição, é competência relativa. Por que é relativa? Porque se eu posso eleger com alguém o foro, eu não estou ligando a competência absoluta, porque a absoluta é fixada pela lei. Relativa é aquela que as partes podem dispor. Então, foro de eleição, valor e território, foro de eleição. O grande exemplo de foro de eleição no valor é o juizado especial civil, lembra? O JEC. Até 40 salários mínimos o cara pode escolher demandar no JEC ou na justiça comum. Isso é uma causa atinente a valor e, portanto, a uma escolha, competência relativa. Território diz respeito justamente, eu sou domiciliado em Porto Alegre, você em São Paulo. Ah, vamos eleger o foro do Rio de Janeiro para dirimir questões do contrato? Vamos. Então tá lá fixado, certo? Só isso não vale, essa eleição de território aqui, quando ela pode ser considerada abusiva quando é relação de consumo, certo? Mas quando é relação contratual, eu posso eleger um foro competente para dirimir essas questões do contrato. Certinho, então? Só te liga no seguinte, ó, isso aqui é a ideia geral. Existe uma questão também muito cobrada, que é aquela questão que envolve com direitos reais imobiliários. O que é um direito real? Real vem de res, né? Então é da coisa, certo? Direito sobre a coisa. Direito real imobiliário. Direito real imobiliário é um direito real sobre o imóvel. O que é um imóvel? É aquilo, letra A, aquilo que se move, ou letra B, aquilo que não consegue se mover. Né? Letra B, isso mesmo, todo mundo. Né? Então, direito real imobiliário é aquilo que não tem capacidade de... Assim, sabe? Você não encontra os prédios, estava vindo caminhando, um prédio caminhando, ele não tem. Então, ele é um direito imobiliário, ele não se move. Então, se eu estou discutindo a propriedade daquele prédio, como, por exemplo, uso capião, demarcação de terras, divisão, isso tudo não tem escolha de foro. Isso aqui vai ser julgado pelo foro onde está a coisa, certo? A gente diz, é a competência absoluta do foro da situação da coisa. Então, olha só, não esquece isso porque aqui a ordem coloca muito em termos contextuais. Por exemplo, eu estou discutindo a propriedade de um prédio, de um apartamento em São Paulo. O apartamento está em São Paulo, eu resido em Porto Alegre, o réu reside no Rio de Janeiro, eu vou mover aonde? São Paulo, porque é o juiz de São Paulo que vai julgar as ações reais de direitos imobiliários que busquem propriedade, posse, divisão, demarcação. Tudo isso é foro da situação da coisa, certo? Não tem escolha aqui colocada, belezinha? Então tá, agora a gente passa para a intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros é uma questão sempre top de linha aí, porque ela é muito cobrada nas provas. A ordem, normalmente, ela coloca assim, ó, ela conta um caso e pede para você utilizar a intervenção de terceiro competente. Então ela vai te contar um caso, José, João, blá, blá, pá, e pede qual a intervenção de terceiros que você utilizaria na qualidade de advogado. Então olha só, existem 5 formas de intervenção de terceiros. Existe uma forma, primeira colocada, que é a oposição. Oposição é uma voadora no processo, né? Então tá rolando o processo entre autor e réu. Aí o terceiro fica sabendo que o direito que o autor e o réu estão discutindo é dele. Então ele vai lá e diz o seguinte, ó, senhor juiz, tem até música para oposição, né? Senhor juiz, pare agora. Quer que eu cante para ela? Senhor juiz, pare agora. Já viram isso? Então essa é a música da oposição, né? Senhor juiz, pare agora. Porque o direito que o autor e o réu estão discutindo é meu. Eu tenho esse direito. Pode ser que direito? Pode ser uma discussão de um automóvel, pode ser uma discussão de uma propriedade que não tenha registro, de uma casa. Então falou em um terceiro entrando para discutir, é oposição. Então vamos colocar assim, ó. Oposição, normalmente tu vai encontrar aqui discussão de propriedade, certo? Então uma discussão de propriedade. Normalmente aqui entra a figura
oposição. Depois a segunda forma que nós temos é nomeação à autoria. Nomeação à autoria, que é a forma de utilização da intervenção de terceiros. O que é isso? Nomeação à autoria diz respeito à seguinte ideia: o autor move a ação contra o réu, só que este réu é ilegítimo, porque na verdade ele é apenas detentor daquele imóvel, por exemplo, de uma coisa. Ele está na qualidade de caseiro. Vamos supor que o sujeito está fazendo lá uma... eu chego na minha propriedade e digo, põe a cerca 50 metros para frente. Aí ele está botando 50 metros para frente, ele recebe uma citação do vizinho lá. Está invadindo a minha propriedade. Aí ele vai dizer, não tem nada a ver com isso, só estou cumprindo ordens. Eu só sou o detentor do imóvel. Então eu nomeio a autoria, quem é o verdadeiro proprietário. Nomear a autoria só tem uma regra aqui que tem que entender. Nomear a autoria não altera polo ativo, altera polo passivo, certo? É nomear a autoria do fato narrado na petição inicial. Lembra que nomear a autoria é nomear a passivaria, certo? Ou a passividade, ou sei lá, o polo passivo. O nome não foi muito feliz, né? Porque parece que eu estou alterando o autor, é normalmente aqui que ele te pega. E eu estou alterando o polo passivo. Este réu aqui pede para sair e nomeia a autoria aquele que é o verdadeiro legitimado, certo? É como se numa ação de uso capião, o réu fosse um possuidor, por exemplo, não um proprietário diretamente. E aí ele nomeia um detentor, aí ele nomeia a autoria aquele que é o verdadeiro proprietário ou possuidor. Então você tem aqui, para identificar a nomeação à autoria, palavras fundamentais. Ele vai te colocar numa posição que o sujeito é caseiro, isso já caiu, ou então um subordinado, certo? Caseiro ou subordinado. É o caso clássico de nomeação à autoria. Depois, chamamento ao processo. Chamamento ao processo. Chamamento ao processo é o seguinte: o sujeito está lá, ele é demandado. Então a história é basicamente assim, o autor demanda contra o réu numa cobrança. E aí este réu é um fiador. Então ele chama ao processo para colocar aí do ladinho dele o outro fiador ou devedor originário, certo? Então outro fiador ou devedor originário. Essa é a qualidade do chamamento ao processo. Permite que o réu chame ao processo os demais obrigados pela dívida. Essa é a linha do chamamento ao processo. Então ele está sendo demandado, ele é fiador. Quem é o fiador? Fiador é o ex-amigo, né? Então o cara que era amigo, eu te dou fiança, até faixa e tal, te dou fiança, capaz, né? Aí ele, capaz, né? Então ele diz assim, não, eu dou fiança, fiança vem de fidúcia, fidúcia é fé. Eu dou fé que o sujeito vai pagar. E se ele não pagar, pago eu, não tem problema, né? Aí fica tudo no âmbito da amizade. Aí depois não paga e tal, gera um probleminha aí, certo? Então essa é a linha. Chamamento ao processo, ele vai colocar assim para você, o caso do sujeito ser fiador, a ordem já colocou esse aqui, o sujeito era fiador da sogra, né? Então, fiador da sogra, no caso aqui do fiador, e o devedor originário, né? Então, devedor originário. Ou eles falam assim, devedor originário ou solidário. Beleza? Bom, ainda dentro da intervenção de terceiros, denunciação da lide. Denunciação da lide diz o seguinte, ele vai te contar sempre dois casos que são muito comuns. Evicção ou seguro. Falou em contrato de evicção e falou em seguro, é hipótese específica aí de denunciação da lide. O sujeito vai denunciar aquele que diretamente aí está sendo demandado para garantir eventual direito de regresso. Certinho? São as 4 formas de intervenção de terceiros colocadas. Tem uma última forma que é cobrada também, e o nome dela é assistência. A assistência está fora da forma clássica da intervenção de terceiros. E aí você tem a figura da assistência, que representa a assistência, né? Assistência é ajudar. Não assistência no sentido de ficar olhando, né? Mas assistência no sentido de ajudar, certo? Ele dá uma ajuda, um auxílio. Então eu tenho interesse jurídico na demanda. Interesse jurídico. Grava assim,
Caso de assistência, sublocatário. Sublocatário é hipótese clássica de assistência. Então o sujeito está na qualidade de sublocatário, sendo sublocatário, ele vai prestar a assistência, certo? Acredito bastante em intervenção de terceiros porque na última prova não caiu e sempre, historicamente, vem sendo perguntada a intervenção de terceiros, certo? Se tu tem atenção aí, tu consegue pegar uma aí na linha. Basta você lembrar, oposição, discussão de propriedade, nomeação, autoria, é a ideia do caseiro, de um subordinado, chamamento ao processo fiador, o devedor solidário, denunciação da lide é o caso mais comum, seguro, né? Falou em contrato de seguro ou evicção, é a denunciação da lide, e assistência e interesse jurídico, a figura do sublocatário. Certinho? Tem o quê? Assistência pode ser dada até o trânsito julgado do processo, né? A qualquer momento ele pode assistir, auxiliar, né? Sim, o assistente tem os mesmos prazos do assistido. Ele está auxiliando, então ele vai ter os mesmos prazos. Pode dar um exemplo da denunciação da lide, só um casinho assim. Evicção. Normalmente, evicção. Bom, contrato de seguro eu estou sendo demandado porque eu bati em alguém e tal, meu veículo bateu, né? E portanto eu denuncio. Evicção é a perda da propriedade. O que é evicção? Eu comprei um imóvel e eu venho a perdê-lo porque um sujeito entra com uma ação. Então vamos supor, eu comprei um imóvel, certo? Aí vem um sujeito que era possuidor do imóvel e entra com uma ação de uso capião contra a minha pessoa. Eu denuncio da lide o alienante, quem me vendeu o imóvel, para que se eu perder essa demanda, ele me devolva o valor, porque afinal eu comprei um imóvel e aí agora venho sofrer uma ação de uso capião. Basicamente assim. Certinho? Então, pessoal, já foi o meu tempo, obrigado e boa sorte para vocês, né?